Bem-vindos ao canal Allan Kardec, Espiritismo, Allan Kardec e Jesus. Na verdade, hoje nós vamos continuar o vídeo anterior, na verdade o assunto do vídeo anterior é um desdobramento. Nós iremos falar sobre o êxtase, que é uma questão 439 de O Livro dos Espíritos. Essas questões, elas evidentemente, elas não interessam particularmente a todas as pessoas, né? Ela é mais interessante para os médiuns, para as pessoas que trabalham diretamente na casa espírita. E, evidentemente, algumas pessoas podem ter curiosidade porque já viram esses fenômenos em outras pessoas ou em si próprias e gostariam de ter um maior. Mas essas questões são muito importantes para os fundamentos da doutrina espírita, porque esses estados superiores da consciência, ou esses estados em que há um despreendimento dos sentidos, né, em que o espírito se liberta parcialmente do corpo, esses estados demonstram que existe em nós algo além da matéria. E que nós que somos espíritas já sabemos, trata-se do espírito. Nós somos seres espirituais, momentaneamente presos a um corpo. Então, Kardec pergunta o que é o êxtase? E ele faz a primeira questão: que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? E os espíritos respondem: o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda é mais independente. A pessoa no estado sonambúlico, ela pode ver coisas que estão acontecendo em outros lugares, ela pode demonstrar conhecimentos bem superiores ao que ela tem no estado de vigília, ela pode andar no escuro sem se bater nos objetos, porque é a alma que vê. E para a alma não existe a escuridão. Não precisa, são essas limitações que o corpo tem, a alma já não tem. Mas o êxtase é um estado mais avançado de desprendimento da alma que o sonambulismo. Ele diz ele diz aqui, o êxtase é um sonambulismo mais apurado. Observe que Kardec, os espíritos não precisam criar fenômenos diferentes. Não se trata de um jogo de palavras. É o mesmo fenômeno mais intenso. É como uma pessoa, um bom escritor e um mau escritor. Ambos escrevem. Não estamos diante de fenômenos diferentes. Eles escrevem livros, por exemplo, um texto. Uns escrevem bem, outros escrevem mal. Mas trata-se do mesmo fenômeno, uma expressão do idioma, né, da literatura. O Espiritismo ele não cria ideias novas apenas para satisfazer uma pretensão de entendimento. Então, na verdade, ele está mostrando que o êxtase é um estado mais amplo ainda de libertação do espírito. Mas estamos falando do mesmo processo, do mesmo fenômeno. Outra questão, 440. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Porque às vezes a pessoa entra em êxtase, né? Como no João Evangelista, que diz que foi elevado ao sétimo céu. No Novo Testamento nós temos o Apocalipse, em que João Evangelista ele entra num estado mais de emancipação muito grande e vê o futuro e tem aquela linguagem toda enigmática, toda figurativa. Então, o espírito do estático ele realmente pode ir a outros mundos. Por quê? Porque ele está mais desprendido ainda do que o sonâmbulo. Quanto mais desprendido ele está do corpo, né, quanto mais o espírito está liberto do corpo, mais amplo é a sua liberdade, evidentemente, já é uma redundância até, mas ele tem mais possibilidades de ir aonde queira, inclusive a mundos, né, a outros mundos. Então Kardec fala, os espíritos respondem para Kardec, sim, vê esses mundos e compreende a felicidade do que os habitam, de onde lhe nasce o desejo de lá permanecer. O êxtase é uma coisa muito agradável. O espírito se liberta, vai para mundos felizes. E claro, é que ele quer ficar lá. Quem não quer ficar num lugar bom? Muito melhor do que o nosso. E às vezes ele tem que ser chamado. Não, volte, volte. Você não tem que ficar. Você não pode ficar aqui. Você está encarnado. Você tem que cumprir sua missão na Terra, não é aqui. Então eles falam, há porém mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados.
Claro que não é toda pessoa que entra em êxtase que vai para mundos superiores, mundos felizes. Isso vai depender do seu grau de evolução moral e também da necessidade, né, do que vai ser mostrado, o que ele tem de aprender, o que ele tem de trazer para nós, para as pessoas que vivem aqui encarnados. Outra pergunta é: quando o estático manifesta o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente, não retém um instinto de conservação? Ou seja, quando o estático, a pessoa em êxtase, fala, eu quero ficar aqui para sempre, não quero mais voltar. Ele está falando de verdade? Ele não tem medo de morrer? Né? E o instinto de conservação, onde fica? Kardec pergunta isso. E os espíritos respondem: isso depende do grau de purificação do espírito. Se verifica que a sua futura situação será melhor do que a sua vida presente, esforce-se por desatar os laços que o prendem à terra. Se for um espírito mais evoluído, ele percebe moralmente que ele vai, depois de morto, vai para esse lugar. Então, se o lugar é tão melhor que a terra, é natural que ele queira de fato ficar lá. O medo da morte já não existe. O medo da morte existe por causa da dúvida, por causa da nossa cultura, por causa do que nos ensinam e por causa da nossa falta de fé, não é? Em acreditar. Mas o espírito, quando ele é mais evoluído, ele percebendo que está num lugar muito bom e ele vai para este lugar depois que morrer, ele sente sim uma vontade real de ficar lá, não voltar à terra, de desencarnar. Não tem medo e é uma coisa verdadeira, ele quer realmente ficar. Então, outra pergunta que surge dessa resposta: se deixasse o estático entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? Tipo assim, se você disser, pode ficar. Fique aí, já cumpriu sua missão na Terra, vamos dizer que alguém dissesse para ele, né? Ele poderia morrer? Poderia ficar lá nesse mundo, quer dizer, desencarnar? E os espíritos respondem sim, perfeitamente, poderia morrer. Por isso é que preciso se torna chamá-lo a voltar, apelando para tudo que o prende a este mundo, fazendo-lhe sobretudo compreender que a maneira mais certa de não ficar lá onde vê que seria feliz consistiria em partir a cadeia que o tem preso ao planeta terreno. Ou seja, você tem que explicar para quem está em êxtase que se ele não quiser voltar, ele está cometendo o quê? Um suicídio. Ele não quer voltar. Ele está vendo que a situação dele está ótima lá. Ora, você tem que explicar para ele que essa é uma maneira dele lá não ficar. Se ele romper de propósito os laços que o prendem ao corpo, ele já não vai poder ficar lá. Porque ele falhou na sua vida. Ele estava indo tão bem, né? E agora falha. Então, uma maneira dele não ficar nesse mundo é ele próprio se desprender do nosso mundo. Porque é um suicídio. Pretendendo que lhe é dado ver coisas que evidentemente são produto de uma imaginação, que as crenças e prejuízos terrestres impressionaram, não será justo concluir-se que nem tudo que o estático vê é real? E os espíritos respondem: o que o estático vê é real para ele, Ele não está mentindo, é real para ele. Mas, como o seu espírito se conserva sempre debaixo da influência das ideias terrenas, dos preconceitos, da falta de inteligência, da incapacidade de interpretar, ou de querer tudo interpretar de acordo com o que já viveu, então pode acontecer que veja a seu modo, né? Ou melhor, que exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideias de que se acha imbuído. Né? Nós todos temos preconceitos, temos ideias ruins, as imitações, e nós vamos expressar o que estamos vendo, o estático, né, no caso, vai expressar o que está vendo de acordo com a sua capacidade intelectual, com a sua capacidade moral, com os seus prejuízos, as coisas erradas também que aprendeu na Terra. Então, apesar dele poder ver corretamente, ele vai interpretar de forma errada. E ele vai passar para nós uma ideia errônea. Pode acontecer que veja a seu modo, ou melhor, que exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideias de que se acha imbuído. Ou então, pelos vossos preconceitos e ideias, a fim de ser mais bem compreendido. Ele pode usar uma linguagem que as pessoas aceitem,
para ser melhor compreendido. Ele pode dizer que está em torno, está cheio de anjos com asas, né? Para expressar que está ao lado de espíritos puros, de espíritos superiores, né? Pode não ter puro, mas espíritos muito superiores a ele. Um ambiente maravilhoso, ele pode exprimir uma linguagem que seja aceita pelas pessoas que vivem na sua cultura. Ou ele pode vestir as ideias com os preconceitos que existem em si mesmo, né? A fim de ser mais bem compreendido. Nesse sentido, principalmente, é que lhe sucede errar. Então, Kardec não usou esse critério do êxtase para acolher informações do plano espiritual superior, porque é um critério que é muito falho, é muito subjetivo. Depende da capacidade intelectual, depende da capacidade moral, afetiva, etc., de quem se submete a esse estado de êxtase. Então, há alguns médiuns na história do mundo, grandes médiuns, que faziam diagnósticos fantásticos, faziam um grande bem, descobriam coisas fabulosas, né, até informações acima do seu tempo, mas que junto a essas informações havia muitas coisas absurdas, muitas coisas erradas, né? Por isso que Kardec não usa o que o estático falava para estabelecer os princípios da doutrina espírita. Ele vê o consenso entre vários médios, é um método mais seguro, né? Muito menos sujeito a falhas. Olha, outra questão, que confiança se pode depositar nas revelações dos estáticos? Essa é outra questão que eu estava comentando, né? De certa forma, já estava antecipando um pouco, né? Qual é o grau de confiança? Porque ele está vendo. Será que é verdade? Porque eu não estou vendo, você não está vendo. Ele está revelando como é o outro mundo, etc, etc. Será que isso basta? Qual a confiança que podemos ter nisso? Aí a resposta dos espíritos. O estático está sujeito a enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando pretende penetrar no que deva continuar a ser mistério para o homem. Pode ser que muitas descrições do plano espiritual, na época de Kardec, ainda eram muito prematuras para serem reveladas. Ou até conceitos de natureza intelectual, de natureza, quem sabe, até moral, muito avançados para a nossa época, ele não pode revelar. Então, ele fala assim, o estático está sujeito a enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando pretende penetrar no que deva continuar a ser mistério para o homem. Porque, então, se deixa levar pela corrente de suas próprias ideias. Ele quer compreender mais do que pode alcançar, mais do que pode ser revelado. Aí ele completa o que não viu com as suas próprias ideias. Ele quer saber mais do que pode, do que deve a humanidade saber, e evidentemente do que ele deve saber. Ou se torna joguete de espíritos mistificadores. Ele começa a perguntar qual a origem de Deus. Será que essa pergunta tem algum sentido? Se Deus é eterno? Então alguns espíritos vão dizer que Deus saiu do nada, etc. Espíritos mistificadores ou espíritos pseudo-sábios. E ele vai se enganar também, porque ele pode receber informações não apenas de espíritos superiores, mas de espíritos não tão superiores, ou até de espíritos mistificadores, espíritos mentirosos. Claro que isso é possível. O êxtase não implica necessariamente num estado de felicidade, mas ele é um estado muito propício a essa felicidade, porque ele permite que o espírito vá para mundos felizes. E lógico, lá ele se sente feliz. Mas ele também pode ir para mundos não tão felizes. E ele pode receber informações de espíritos atrasados, ou mentirosos realmente. Por isso que ele fala, ou se torna joguete de espíritos mistificadores, que se aproveitam da sua exaltação para fasciná-lo. A fascinação é quando você tem como certa uma coisa ilógica, uma mentira terrível, né? Outra questão, que deduções se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Qual a conclusão que a gente pode tirar do sonambulismo e do êxtase? Não constituirão uma espécie de iniciação à vida do futuro? Ou seja, não é uma antevisão do que veremos depois de morte, da vida futura? E os espíritos dizem, a bem dizer, mediante esses fenômenos, o homem entrevê a vida passada, o que foi noutra encarnação, e a vida futura. Futura porque o plano espiritual é a nossa vida futura.
Estude-os e achará o aclaramento de mais de um mistério, que a sua razão inutilmente procura devassar. Tem certas coisas que a gente fica raciocinando e não consegue chegar a uma conclusão, mas pela revelação dos estáticos nós podemos chegar. Só que não é uma coisa que foi utilizada por Kardec para estabelecer os princípios da doutrina espírita. Não é uma coisa totalmente confiável, né? Como é que você vai confirmar isso? Claro que tem a racionalidade, mas a racionalidade depende muito de quem está raciocinando, vamos dizer assim, né? Dos fundamentos que nós usamos. Por isso que Kardec usa a simultaneidade de muitas mensagens com o mesmo valor do conteúdo, embora a forma possa ser diferente. Kardec usa o mesmo conteúdo em diversos grupos espíritas, centenas de grupos espíritas, e a racionalidade dessas afirmações, dessas revelações, a concordância com a lógica, com os dados positivos da ciência. É o controle universal do ensino dos espíritos. Quando uma verdade tem que ser revelada à humanidade, ela não é revelada para um grupo espírita, para uma pessoa só, de forma nenhuma. Ela é revelada em vários lugares, para vários grupos. Então, essa concordância entre ensino simultâneo não quer dizer no mesmo dia, pode ser daqui um mês, 2 meses, um ano, não importa. Mas mais ou menos na mesma época, que às vezes uma informação é dada em vários lugares na mesma época, mas nós não ficamos sabendo. Só ficamos sabendo depois de um ano, depois de 2 anos. Nós achamos que é uma novidade e no fundo não é novidade nenhuma. Quando nós começamos a entrar em contato com a literatura mediúnica de outros países, nós vemos que já tinha descrito essas informações, né? E até inclusive não só no meio espírita, em outros meios, em outras religiões, em outras filosofias esotéricas, em outros setores do conhecimento humano, da atividade das pessoas. Então, outra questão: poderiam tais fenômenos adequar-se às ideias materialistas? Ou seja, do êxtase, né, do desprendimento do espírito da matéria? Poderíamos colher informações que comprovassem o materialismo? Que respaldassem, trouxessem evidências que o materialismo é uma verdade? E os espíritos respondem: aquele que os estudar de boa fé e sem prevenções não poderá ser materialista nem ateu. Se a pessoa está descrevendo outros mundos, espíritos felizes, se está tendo outras informações, se está conversando com pessoas que morreram, muitas vezes, então não pode chegar à conclusão que você morreu, acabou. Ou que a Terra é o único mundo habitado, que Deus não foi capaz de fazer algo melhor, seres melhores. Não. Se estudarmos os fenômenos do sonambulismo e de êxtase, se estudarmos seriamente, nós jamais poderemos ser materialistas ou ateus. Nós vamos ficando aqui porque, para não alongar muito os nossos vídeos, o próximo vídeo nosso é sobre a dupla vista, né? É melhor falarmos um pouco de cada vez para cansar menos, e é verdade que se a pessoa não tem interesse em um vídeo específico, ela pode ver outro vídeo, os vídeos que já foram feitos aqui. O importante é o estudo, a reflexão, esse apoio mútuo que a gente se dá entre as várias casas espíritas, no movimento espírita brasileiro, esse espírito de fraternidade, esse espírito de amizade sincera e na verdade, de interesse em divulgar a doutrina cristã, a moral cristã, que é a moral espírita, e o conhecimento espírita que nos liberta da incredulidade, do desespero e nos consola imensamente. E não somente a nós, mas as informações também servem, sobretudo, para todos nós. Elas são para nós e para os outros. Temos, então, não podemos esconder esse tesouro, né, esse talento que é o Espiritismo. Não podemos esconder os talentos. Como diz Jesus, não se pode esconder uma cidade iluminada em cima de um monte. O Espiritismo é isso. Ele veio dos planos espirituais superiores e não pode ser escondido em hipótese alguma. Que Jesus nos abençoe e nos estimule sempre, cada vez mais, para o nosso progresso espiritual e o progresso do mundo.